e um representante do Conselho do Centro de História da Ciência, José Roberto Machado. Bem, eu vou imediatamente passar a palavra ao professor Rui. Nós temos também, virtualmente, depois, a saudação do diretor do Instituto de Estudos Avançados, também nosso parceiro, que está em viagem e só vai poder estar aqui amanhã. Então, ele gravou uma mensagem. Então, inicialmente, por favor, professor Rui. Bom dia a todos. Quero agradecer muito ao professor Gildo e parabenizar a comissão organizadora pelo 3º Congresso de História da Ciência e Técnica da USP. E eu estou representando o professor Esper Calas, que é o diretor do Instituto Butantan, e ele enviou um abraço muito forte a todos e parabenizou por esse evento, mas ele está, nesse momento, num congresso e ele não pôde comparecer. Para nós, do Instituto Butantan, é um grande prazer fazer parte desse congresso. E, como vocês podem observar pelo programa, tem vários pesquisadores do Butantan envolvidos, não é, Olga? Temos o Paulo Lee, temos os outros colegas, e a Isabel. Então, é um grande prazer que o Butantan, tão vizinho, tão próximo, tão do lado, esteja comungando com a USP na história da ciência. Então, na verdade, o Butantan ele tem um papel importante na história da ciência brasileira, não é? O professor Vilmar, por exemplo, que está com 90 anos, 93 anos, ele escreveu recentemente um artigo mostrando que a imunologia praticamente teve início junto com o Butantan, né? O Butantan foi fundado em 1901 e o propósito era desenvolver soros contra a peste bubônica. E o primeiro soro foi desenvolvido no Butantan em agosto de 1901. Então, são 123 anos, né, produzindo soro contra animais peçonhentos. Hoje o Butantan produz 13 tipos de soros diferentes. Tem, inclusive, um professor do nosso, que foi o Afrânio do Amaral, que foi um dos diretores do Instituto Butantan. Ele esteve em Harvard e ele foi chamado para apresentar lá sobre os soros produzidos contra animais peçonhentos. E ele foi capa de uma revista na época, né, nos Estados Unidos, do trabalho que o Butantan faz. Então, o Butantan faz parte da história e não tem nem como dizer que o Butantan não pode, ou não deve, ou não tem que participar ativamente, né, desse grupo. Faz parte desse grupo, faz parte desse Instituto da História da Ciência. Então, nós agradecemos muitíssimo a gentileza do professor Gildo, dos organizadores, em convidar o Instituto Butantan para ser aqui representado. Parabenizamos novamente pelo evento, que eu acho que é importantíssimo que nós discutamos, tenhamos um espaço, um fórum para discutir a ciência brasileira. Nós temos que aprender com a história da ciência, nós temos que incorporar no nosso dia a dia o que foi aprendido, né? Nós aprendemos muito com a pandemia, nós precisamos incorporar isso nas nossas políticas científicas, nas gestões das instituições. E esse é um espaço livre, criativo, inteligente de se discutir ciência. Então, parabéns, muito obrigado. Eu sei que o professor Gilson passou por momentos difíceis, pensando como ele iria realizar esse evento quando a greve ainda não tinha acabado. Felizmente, a greve acabou.
e o congresso pode ser realizado com muito sucesso. Parabéns e obrigado. Obrigado, professor Rui. Vamos agora ouvir a saudação online do professor Guilherme Ariplonsky. Bom dia, eu sou Ari Plonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É com enorme alegria que eu saúdo os e as participantes do 3º Congresso de História da Ciência e da Técnica. É um evento co-organizado pelo Centro de História da Ciência da Universidade de São Paulo e pelo Grupo Cronos, História da Ciência, Epistemologia e Medicina do nosso Instituto. Cumprimento a equipe organizadora na pessoa do professor Gildo Magalhães, aliás, meu colega de poli, ainda no século passado, e chamo a atenção apenas para o fato de que o tema desta 3ª edição tem a ver com o que é talvez o desafio mais importante, que ficou muito claro na época da pandemia, que é o desafio do relacionamento, se a gente pode chamar assim, entre ciência e técnica, entre pessoas que são especialistas na produção de conhecimento e soluções e a sociedade mais ampla. Esse é um desafio crítico, particularmente porque nós temos, apesar de tudo, apesar dos resultados fantásticos, nós temos uma onda de negacionismo, uma onda de ceticismo e, portanto, a preocupação da pesquisa para a sociedade, ela é importante. Importante não só em comunicação dos resultados, mas também em escuta. Quais são as preocupações, os desafios, os medos que a sociedade ampla tem e, portanto, que nós devemos considerar na produção da ciência e da técnica. E ainda, e finalmente, devemos considerar que as pessoas, vamos chamá-las assim de ímpares, né, que não são os nossos pares, podem e devem ser atores presentes e ativos na própria produção do conhecimento. Uma expressão que reflete isso é a ideia de ciência cidadã, e o próprio Instituto foi precursor, junto com outras entidades no Brasil, na realização do primeiro workshop sobre esse tema em nosso meio. Enfim, eu cumprimento mais uma vez a equipe organizadora e desejo que esse 3º Congresso de História da Ciência e da Técnica seja tão bem sucedido quanto os anteriores e espero pessoalmente encontrá-los numa das sessões. Um abraço. Ok. Transmitiremos ao professor os aplausos. Passo também para a sua saudação aos presentes. Agora a palavra ao professor José Roberto. Bom, bom dia a todos. Nós estamos num momento de crise do Centro de História da Ciência, que estamos sem teto no momento, né? Infelizmente. Um centro que tem 2 revistas publicadas, um acervo, uma biblioteca significativo, né? Então nós estamos tentando resolver esse imbróglio com uma certa dificuldade e passamos pela vontade política da universidade, que precisa valorizar a sua história, né? E a história da ciência dentro da própria universidade. Mas então os outros 2, como o professor disse, os outros dois encontros foram um sucesso muito grande. Esperamos que esse seja também. E é fundamental conhecer o passado para não repetir os erros no futuro, né? Nós acabamos de sair, como foi bem dito, num fortíssimo movimento anti-ciência, negacionista, e a história da ciência mostra que tivemos outros, né? Tem aquela história da vacina lá da época do
Oswaldo Cruz, e a gente tem que aprender com o passado, né, para poder não cometer os mesmos erros. Então, espero que esse encontro agora seja um sucesso e que o nosso futuro continue brilhante. Muito obrigado. Ok.